conhece, que não me conhece. Eu vim aqui, tava pensando esses dias. Aí nisso eu tava conversando com o professor meu lá de Piauí, o nome dele é Elano Nobre Vilar. Aí nisso eu pensei em explicar para vocês a possibilidade da vida em Marte, que é um assunto que as pessoas muito se interessam e queriam saber se é possível vida em Marte, se vai demorar, se não. Bom, eu estava conversando com esse meu professor e nós chegamos a uma conclusão que é possível sim. Não sai barato, se uma pessoa só for fazer vai gastar muito dinheiro, mas é possível sim. Primeiro, galera, o que vai precisar é entender o porquê que não existe vida em Marte. Primeiro, a falta d'água. Segundo, a falta de oxigênio. Terceira, a falta de camada de ozônio, que faz com que lá tenha uma temperatura muito elevada. E a falta de atmosfera. Aí aí que vai ser necessário para isso? Vai ser necessário primeiro construir uma camada de ozônio, que com a camada de ozônio vai ter como criar água e, e também como diminuir a temperatura, tornando possível a água líquida, para ser absorvida pelas plantas e outros micro-organismos. É ser fabricado camada de ozônio, sendo que existem milhares de toneladas de ozônio cobrindo a superfície da Terra. E como vamos conseguir essas toneladas de ozônio em cima de Marte? Conhece? Isso aqui é uma folha de mangueira. Ela, digamos que é uma folha de mangueira responsável por 1 centímetro na sua decomposição, que eu esqueci de falar para vocês, que a decomposição da matéria orgânica cria o ozônio também, representado pela molécula CA, pela fórmula O3. Folha de mangueira, digamos, em decomposição é responsável pela geração de 1 centímetro de ozônio. Se tivéssemos muitas, digamos, 1000 delas, digamos assim, que 1000 é um número fácil, né? Todo mundo fala 1000 na hora de grandeza, que na hora é pouca coisa. Teríamos 1000 centímetros de ozônio, que é igual a 10 metros. Mas 10 metros seria insuficiente para cobrir de um átomo por fileira, uma altura de um átomo. A superfície de Marte ainda não daria. Aí você pergunta como é que vamos usar só folha de mangueira para fazer isso? Não, galera, não é bem assim. Deixa que eu explico para vocês. Gerar ozônio seriam necessários 3 fatores. Primeiro, decomposição da matéria orgânica. Segundo, calor e umidade, que são essenciais para a vida dos micro-organismos que vão decompor a matéria orgânica. Então, para poder ser fabricado ozônio em Marte, não seria necessário que a gente levasse o ozônio da Terra. Dava para fazer lá mesmo. Em primeiro lugar, ia ser necessário, digamos assim, bora trabalhar com containers. Um container de matéria orgânica, um container de água e um container de micro-organismos seria suficiente para fabricar, digamos assim, um container de 14 metros de matéria orgânica ainda pura, não decomposta. Seria responsável por gerar, digamos assim, 100 kg de ozônio, que daria para cobrir exatamente de uma casa. Seria ótimo para cobrir. Não, daria para cobrir uma casa inteira. 10 metros daria para proteger sob a incidência de raios solares, essa quantidade de ozônio gerada por um container. Aí, para uma nave espacial boa chegar em Marte, ela teria que viajar 5 meses. Por isso que é necessário que seja logo mais raiz. Não tem, por isso que seria bom se os astronautas estudassem mais o universo, tivessem mais ideia, porque o que falta para eles é criatividade, que é tudo muito fácil se for analisar, é a coisa mais simples. O universo é grande, é complexo, mas para explicar ele é a coisa mais simples. Aí para Marte, por exemplo, a ONU poderia organizar um projeto de matéria orgânica, por exemplo. Tem muitos países aí que tem matéria ozônica de sobra, resto de floresta que eles estão devastando. Podia ser usado os galhos que eles não usam para construção de madeira, as folhas que restaram, que não serão usadas para biomassa, se bem que biomassa também está sendo uma ótima concorrente. Seria uma ótima concorrente nesse processo e não iria apoiar, já que iria querer utilizar a biomassa das plantas para a geração de matéria orgânica. Restos de animais, ossos, restos de alimentos, fezes e até dejetos animais, gente. Seria ótimo e são responsáveis
são ótimos e responsáveis para a criação de ozônio. Aí se pegássemos tudo isso e levássemos, digamos, dentro de um mês, 5 espaçonaves munidas de 5 containers, já dava para dentro de 10 anos já ter uma fina camada de ozônio em Marte. Aí, digamos assim, dentro de 20 anos já seria possível morar lá árqueas, por exemplo, que resistem a alto calor e não necessitam muito de alimentos, que são bactérias, eram bactérias que agora já pertencem ao novo reino, né, o reino das árqueas. São super resistentes e dariam para morar lá em Marte dentro de 20 anos, se fosse feito esse projeto, né, mas uma coisa que ninguém quer, porque faz missa, faz bomba nuclear, faz usina nuclear, acaba com horror de floresta, mas para criar vida em Marte, outro planeta, para acabar com muitos dos problemas, ninguém quer. Mas para fazer uma bomba dentro de 10 anos, uma bomba que destrói uma cidade inteira, todo mundo quer. Com a existência das arcas, já ia ser possível, depois da instalação delas, uma instalação de bactérias ou de outras coisas, porque aí que entra a hora do teste, né, da teoria da seleção natural e da evolução de Charles Darwin e daquele cara lá que eu esqueci o nome, que disse que tudo nasceu através de uma grande reação em cadeia de ação de proteínas, nutrientes existentes e água e raios e outros fatores deu origem aos conservados que dão origem à vida. Agora bora ver se eles estão certos. Seria dividido em etapas, né? Primeiro seriam levadas as arcas por serem mais resistentes, depois as bactérias que não necessitariam de oxigênio para a sobrevivência, porque você não sabia não, as bactérias elas não necessitam de oxigênio. Faça um teste, pegue uma superfície imunda, bora dizer assim, imunda, pegue um vidro de água oxigenada e jogue lá. Você vai jogar, vai fazer o que? Vai espumar, porque são aquelas espumas, são as bactérias morrendo, porque não necessitam de oxigênio. Para elas, as bactérias, isso aconteceria com a gente se, por exemplo, tirasse todo o oxigênio do nosso corpo. Ia acontecer a mesma coisa com a gente. A gente não ia espumar, mas aí a gente ia morrer, porque ia estar sem oxigênio. E o oxigênio para as bactérias é letal. Depois das bactérias poderiam ser levados outros que conseguem sobreviver com as bactérias, como por exemplo amebas, que são protozoários. Os protozoários se dariam muito bem, mas são a maioria. Bora dizer, todos gostam de ambientes aquáticos, aí já seria necessária a existência de água em Marte. O que poderia ser feito aqui mesmo da Terra, poderíamos levar a água, digamos que se a cada 10 pessoas uma colaborasse com 1 litro d'água, vixe, já seria suficiente para fazer um lago enorme. Um lago do tamanho do Níger dentro de 1 ano. Tinham colocadas algumas espécies de fungos, alguns protozoários, e aí entrariam, depois que as condições estivessem menos favoráveis, digamos quando já tivesse uma temperatura mais amena, já que com a existência de arqueas e bactérias iriam existir algumas travas, né, alguns combates, aí já iam ser possível, se a água estivesse com a temperatura inferior a 30 graus Celsius ou a 40, seria possível colocar o que? Iriam fabricar o que? Oxigênio, tornando assim a falta de oxigênio em Marte impossível. A existência de oxigênio seria possível levar também líquens, né, que podem se aliar com algas. Depois de um tempo seria possível colocar na beira dos rios gramíneas, ou até mesmo começar logo com rios não, perdão, colocar na beira desse lago do tamanho do Níger. Poderia ser colocado gramíneas, até mesmo cocos, por exemplo, coqueiros. Aí, o coco da praia ele é movimentado pela água. Você planta um coco da praia aqui, aí o coco cai na água, aí a água do mar carrega ele de um lado para outro, aí quando você vai ver já está na outra banda da praia, já nasce uma coqueira perto da água. A existência de plantas rasteria ainda mais fábrica de oxigênio. Com a existência de tais plantas, aí poderiam, de acordo com a ciência, né, a seleção natural, poderíamos começar colocando briófitas. Na verdade, briófitas já foi falado, né, que são as gramíneas. Aí depois colocaremos pteridófilas, como as samambaias. Depois colocaríamos também as gimnospermas, que já começa a ter semente, tornando assim, já começando uma cultura de
de plantas que teria alguma valor comercial, como por exemplo o pinheiro do Paraná, sei lá o nome dele, esqueci. Que tem nas matas da Araucária, que é gralha azul. Há também que já será possível a criação de seres vivos a partir da existência das algas. Já poderão ser colocados peixes, já poderão ser colocados crustáceos na praia, no mar, tudo já poderiam viver somente com a existência de águas, até mesmo com micro-organismos, como por exemplo os plânctons. Com a existência de gramíneas também já seria possível colocar planta, já seria possível criar em Marte gado. Seria necessário teste primeiro, né, que a gente não ia enviar os gados tudinho. Levava, digamos que nem a Arca de Noé, levava um casal, sobrevivia lá, levava mais outro, procriava, aí tornando já possível a existência de carne para alimentação. Colocados também lá as gimnospermas, as angiospermas, quer dizer. As angiospermas já teriam flores, frutos e sementes, já seria possível a existência também de insetos proliferadores e etc. Aí você pergunta, e o ser humano, quando é que entra? Só entraria logo no final, quando já tivesse tudo pronto, água, que a gente gosta de tudo perfeito, né? Quando já tivesse água, oxigênio suficiente, já tivesse um local habitável, uma floresta boreal, por exemplo, uma floresta temperada, ou até mesmo um lugar que, se nem o sertão, já estava bom para alguns, né? Sem falar que até que o ser humano chegasse lá, seria necessário também que já tivessem espécies em grande quantidade, mais de 10 mil exemplares, para não entrar em extinção em Marte, né? Que Marte é grande, mas também com uma reinicialização, já que dizem que ela já teve vida lá, seria necessário esperar que as espécies tivessem aumentado, né, se reproduzido, se multiplicado lá sobre a face de Marte. Ou seja, uma galinha, poderia ser possível matar uma galinha para comer se já tivesse 500. Aí porque é necessário que ela se espalhasse por Marte inteira, né? Mas também poderiam ser levadas da Terra para lá. Mas tem uma questão, galera. Para ir para Marte vai ter que morar lá, ficar e se reproduzir lá e se adaptar lá. Por os níveis de oxigênio que seriam menores do que na Terra, por causa da gravidade de lá, que a gravidade de lá é diferente daqui, é menor, teria uma dificuldade, as pessoas teriam que se adaptar à gravidade de lá para não terem problemas na coluna e outros e etc. Seria necessária uma longa adaptação aos ecossistemas de Marte para podermos viver todo esse vídeo. Clique em gostei, se inscreva no canal e me siga no meu Facebook. Aqui quem fala é Josué Almay Mendonça da Silva. Foi um prazer, é nóis.